Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo. O conteúdo que vos trago hoje, infelizmente e por diversos motivos, não irá ser a continuação dos vídeos anteriores, mas falaremos disso mais tarde. O que vos quero trazer hoje sim será algo que muitos de vós que se estão a iniciar agora têm algumas dúvidas e então vou tentar esclarecê-las. Por isso, fiquem por aí. Track Days. Muita gente que se quer iniciar nos Track Days tem estas dúvidas, já muita gente me as colocou, então decidi fazer este vídeo e que é precisamente o primeiro passo, ou seja, eu quero fazer um Track Day, vai ser a minha primeira vez, não tenho qualquer tipo de experiência e não sei onde me inscrever, não sei datas, não sei nada. Bem, atualmente em Portugal temos maioritariamente a organizar Track Days duas empresas. Estas empresas são espanholas e são a TMSR e a Motoval. Em relação a datas, valores, todo esse tipo de informação, vocês podem consultar tanto o site da TMSR como o da Motoval, onde vão encontrar tudo o que precisam. E também podem seguir estes dois organizadores em algumas redes sociais que ambos têm, como Facebook, Instagram, para estarem mais atualizados. Bem, em termos de datas, depende muito do que possa ser o ano. Por exemplo, este ano as datas que estavam agendadas inicialmente não se puderam realizar, os calendários tiveram que ser reagendados devido à pandemia, mas normalmente os organizadores, a partir de fevereiro, quando o tempo começa a melhorar, março, lançam logo algumas datas para que possamos ir agendando o nosso calendário. Bem, em termos de valores, normalmente os valores andam à volta de 160, 180 euros a inscrição num dia completo. Pode variar aqui um pouco o preço de acordo com o organizador. Normalmente os track days organizados pela TMSR são um pouco mais caros, normalmente a rondar os 20 euros. Também não é assim muito significativo, que às vezes impossibilite de fazer um track day. Sendo os valores muito parecidos, podem variar um pouco sim, porque as duas organizações funcionam um pouco de maneira diferente no que respeita à inscrição, onde temos a TMSR que funciona com 3 fases de inscrição, ou seja, começa numa determinada data e vai até praticamente à véspera do Track Day, e esses 3 períodos de inscrição vão sendo agravados em cerca de 5 euros quanto mais próximo do evento ficarmos. E a Motoval normalmente funciona só com 2 fases de inscrição, onde temos um primeiro valor que ronda os 155 euros e depois numa fase mais próxima do Track Day passa para 165. Isto valores para um dia completo, onde um dia completo serão 8 sessões de 20 minutos cada. A nível de preço, pode também variar um pouco se possuirmos um seguro que cubra este tipo de eventos. Ou seja, se eu tiver um seguro ou uma licença desportiva em que já está abrangida por um seguro que cobre os danos de acidentes pessoais neste tipo de práticas desportivas, então no caso da TMSR serão descontados 25 euros e no caso da Motoval serão descontados 20 euros. Este seguro, lá está, compensa sim para quem faz muitos track days e que no final do ano consegue ir buscar então o valor que pagou do seguro nos descontos que teve nos track days. Se formos fazer apenas um track day ou 2 por ano, não compensa fazer então um destes seguros. Bem, a nível de organização, este ano as organizações
tanto da TMSR como da Motoval, foram muito semelhantes, porque devido à pandemia só era possível inscrever-se em dia completo. Normalmente a TMSR sempre funcionou assim, ou seja, só existindo a possibilidade de nos inscrevermos no dia completo, nas 8 sessões de 20 minutos. Já a Motoval funcionava num molde um pouco diferente e possibilitava a inscrição em meio-dia, ou seja, poderíamos escolher a opção dia completo ou simplesmente meio-dia, aqui optando ou pela tarde ou pela manhã, em que seriam 4 sessões de 20 minutos. E o valor seria sensivelmente metade, normalmente a rondar os 90 euros numa fase final de inscrição para meio-dia. Em termos do próprio track day em si, entre a Motoval e a TMSR, também existem aqui algumas diferenças. No caso da Motoval, é um simples track day, ou seja, são as 4 sessões ou as 8 sessões de 20 minutos normais, em que temos esse tempo de pista para andarmos ao nosso ritmo e fazermos as nossas voltas. No caso da TMSR, eles têm no final do dia uma espécie de corrida, ou seja, numa das penúltimas sessões, o tempo que fizermos nessa sessão é uma espécie de qualificação. E na penúltima sessão, salvo erro, temos uma espécie de corrida, ou seja, nessa sessão os participantes vão entrar em pista, desfasados normalmente por poucos segundos, ou seja, para que não saiam todos ao mesmo tempo, de acordo com o tempo obtido na tal sessão que serve de qualificação. E vão efetuar, se não estou em erro, 5 a 6 voltas, onde o total desse tempo, ou seja, a soma dos tempos dessas voltas, a pessoa que fizer o menor tempo, no final tem direito a uma garrafa de champanhe e a alguns prémios que a organização atribui. Pronto, serão estas as maiores diferenças entre a organização da TMSR e da Motoval. Para quem se queira inscrever num track day da Motoval e também beneficiar daqui de mais um pequeno desconto, podem procurar também no Facebook ou na internet o site da Speed Spirit. A Speed Spirit não tem nada a ver com a organização do Track Day, é assim um grupo de pessoas que gosta de Track Days, e como grupo, quanto mais pessoas conseguem ter nesse grupo e inscrever através desse grupo, mais benefícios têm. Então conseguiram arranjar alguns patrocinadores e algumas ajudas que permite ter aqui uma redução de 10 euros na inscrição nos track days da Motoval pela Speed Spirit, ou seja, em vez de eu me inscrever diretamente no site da Motoval, inscrevo-me diretamente na Speed Spirit, que depois passa a inscrição à organização da Motoval. Ou seja, eu possuindo um seguro próprio de acidentes esportivos e inscrevendo-me pela Speed Spirit, num track day da Motoval, posso aqui poupar 30 euros. Pronto, fiquei, em vez de ser a 155 que pagarei, serão os 125 menos esses 30 euros. Fica aqui então a dica. Bem, existem mais organizadores, ou seja, mais empresas a organizar alguns track days, mas são coisas muito esporádicas e normalmente são empresas que estão a vocacionar este tipo de eventos mais para um público-alvo, ou seja, estrangeiro. Neste caso costumam ser mais empresas inglesas, em que funcionam num molde de 3 dias, já com viagem de Inglaterra para Portugal incluída, transporte de motos, alojamento, tudo isso. E estes track days normalmente são durante a semana, ou seja, não, para nós não terá aqui um grande interesse. Não sei se também permitem a inscrição só num dia, mas funcionam assim um bocado nestes moldes. Por isso, ter-vos falado aqui da TMSR e da Motoval, que
que são os mais conhecidos e os que neste momento mais track days organizam no nosso país. Seja em Portimão, seja no Estoril, seja em Braga. Normalmente os track days de ambas as organizações estão divididos em 3 grupos, ou seja, os iniciados, para aquelas pessoas que, como o próprio nome indica, se estão a iniciar e que têm um andamento mais lento, os médios, ou em alguns casos chamados de intermédios, e os avançados. Aqui, para sabermos em que grupo nos devemos inscrever, normalmente associado a cada grupo está um intervalo de tempos por volta, para que possamos assim ter a noção de em que grupo nos queremos inscrever. Para quem nunca andou em pista e que não tem essa noção, apesar de achar que no dia a dia possa ter muitas habilidades e andar bem na rua, aconselho sempre que se inscrevam no iniciado, ou seja, porque uma coisa é andarmos rápido na rua, outra coisa é andarmos rápido em pista. São coisas totalmente diferentes. Já conheci e continuo a ver muitas pessoas que andam rápido na rua e depois andam muito lento em pista e vice-versa, e também acontece o caso das pessoas que andam rápido na rua e conseguem andar rápido em pista. Mas aqui, e tendo em conta que este ano que se passou, em que as duas organizações apenas permitiam a inscrição em dia completo, existiu um reagendar de grupos, ou seja, eu, se me inscrever nos iniciados, ao fim da primeira sessão, estiver com um andamento muito elevado para o grupo onde estou, a organização vai ver e vai-me passar para o grupo intermédio ou para o grupo rápido, e desse grupo intermédio ou rápido há de ver quem é a pessoa mais lenta e se enquadra para também baixar de grupo. Ou seja, ajustando assim os grupos para que seja um andamento mais homogéneo, evitando assim que possam acontecer alguns constrangimentos. Bem, se consultarem os sites, estará lá toda a informação, datas, tudo, métodos de pagamento, valores, fases de inscrição. Pronto, é mais por aí, mais para terem a noção de quem são os organizadores. Depois, passando aqui para a moto e equipamento. Bem, eu estou a tentar não me esquecer de nada, resumindo aqui tudo o que me vem assim à cabeça de repente. Por isso, se me escapar alguma coisa, peço-vos que deixem nos comentários as vossas questões para que eu depois possa então ler e responder. Já agora peço-vos também que ajudem o canal a crescer, subscrevam, ativem as notificações, deixem comentários para que assim possa trazer mais conteúdo. Bem, passando então para a moto. Que moto é que posso utilizar num track day? Bem, eu nos track days que já fiz, já vi aqui de tudo um pouco. Já vi motos de turismo, já vi motos de enduro. Pronto, não existe aqui uma restrição da moto em si. Acho que cabe a cada um também ter um bocado de consciência da moto que vai utilizar e de onde a vai utilizar. Eu já andei em pista com uma pessoa que levou uma moto de enduro, com pneus de enduro, ou seja, que não fazia qualquer sentido, mas a pessoa quis participar, não existe qualquer restrição contra isso, a pessoa participou, andou no seu ritmo, fez o seu track day e pronto, curtiu à sua maneira. O que temos que ter sempre cuidado sim é o estado da moto em si. Hoje em dia as motos desportivas mais recentes já vêm muito bem equipadas, quer a nível de travões, quer a nível de controle de tração, tudo mais, que permite andar em pista com muita segurança e rapidez sem nos preocuparmos com fadiga de travões ou algo do género. No entanto, as motos mais antigas já não acontece isto, e mesmo com as mais novas, se o nosso andamento for muito elevado, elas também não vão aguentar, porque foram projetadas sim para um uso desportivo, mas não para um uso
tão desportivo assim, digamos assim, porque estão orientadas mais para a estrada. E aqui o que é que temos que ter que a nossa moto se encontra em devidas condições de manutenção. Eu posso ter uma moto completamente stock e imaginamos uma Honda CBR 600 de 2003, por exemplo. A única coisa que eu me tenho que preocupar e que é mesmo exigido, ou seja, não é a única coisa que me tenho que preocupar, mas uma das coisas que é mesmo obrigatório é tapar, ou seja, cobrir todas as partes que sejam de vidro, neste caso as ópticas, os espelhos. É o que a organização requer e é o único requisito, salvo erro, obrigatório. Isto para quê? Para que se tivermos uma queda, evitarmos que os vidros fiquem espalhados pela pista. Ao utilizarmos a fita, ao cobrirmos todos o farol, se o farol cairmos e o farol partir, os vidros terão tendência em ficar colados à fita adesiva. Pronto, isto é um dos requerimentos que a organização faz. Depois tudo o resto vai da consciência de cada um ter em conta se está em condições ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Eu se tiver as pastilhas de travão mesmo no fim, não vou fazer um track day, porque o track day a nível mecânico é uma coisa muito exigente para todas as partes da moto, e se eu for para lá com as pastilhas quase no fim, vou fazer uma sessão e vou ficar sem travões. E depois aqui posso pôr em causa a minha integridade física e de todos os outros participantes. Por isso, tenham atenção o estado do óleo dos travões, porque com as constantes travagens vai aquecer muito. Se for um óleo velho ou se não for um óleo de condições, vai ter tendência a dar-vos um feeling muito esponjoso no travão, vai ganhar fadiga e vocês vão deixar de conseguir travar onde inicialmente travavam. Com as pastilhas a mesma coisa, se forem umas pastilhas normais, elas vão ter tendência ao longo da sessão em ir perdendo as capacidades, por isso é que se utilizam pastilhas mais racing. A nível de transmissão, também convém ter a consciência que a moto vai sofrer muito porque vai andar sempre em esforço. Se a transmissão não estiver em condições, é melhor esperarem, colocarem uma transmissão nova e depois aí efetuar então o track day. Por isso, muito básico, uma manutenção em dia, óleos, filtros trocado para que a moto esteja a desempenhar as suas funções corretamente, um bom óleo de travões, as pastilhas em condições, ou de preferência umas pastilhas mais racing, um kit de transmissão também em condições e os pneus, lá está também aqui muito importante, que estejam em bom estado. Se for o meu primeiro track day, não preciso ter uns pneus XPTO, não preciso de ter um óleo de travões XPTO, não preciso de ter umas pastilhas de travão de topo. Posso ir com a moto que utilizo no dia a dia, tendo toda a manutenção, lá está, em dia, a transmissão em condições, umas pastilhas de travões em condições, mas temos que ter a noção que vamos ter essa limitação. Ou seja, se eu começar a andar muito rápido, a moto vai começar a falhar nestes pontos. Travagem, os pneus, se não forem uns pneus muito esportivos, vão começar a perder aderência, não vão nos permitir andar tão rápido. E é isso que temos que ter a consciência. Ok, queremos experimentar, não queremos fazer um grande investimento, levamos a moto como temos, fazemos a nossa manutenção básica, garantimos que está tudo a funcionar em condições, mas temos que ter noção no estado em que a moto está. Por isso, se vemos que vamos progredindo muito a nível de andamento e que isso está a castigar muito a moto, vamos ter que ter a noção que a moto vai começar a perder capacidades. Portanto, tenham atenção a isso. Se tiverem disponibilidade, se querem investir numas pastilhas de topo, se podem colocar uns pneus slicks por aí afora, melhor. Se podem, não vejo porque não. Se não podem ou se não querem fazê-lo porque até pode ser uma coisa que não vão gostar de fazer e estão a gastar dinheiro para nada, utilizem a vossa moto como ela está, levem assim em boas condições de manutenção. É muito importante porque
Um track day não é propriamente uma brincadeira, temos grandes velocidades envolvidas, podemos nos magoar e podemos magoar mais alguém que esteja a fazer esse track day. Por isso temos de ter muito essa noção. Outra coisa, aqui também tendo em conta os pneus. Muita gente usa pneus já mais desportivos na estrada e pensa que são adequados para a pista. Podem ter um bom desempenho em pista, mas não deixam de ser pneus que foram projetados para a estrada. Por isso temos que compreender quais são as suas limitações e temos também perceber aqui que as pressões que são utilizadas na estrada são totalmente diferentes das pressões que são utilizadas em pista. Um pneu na estrada não chega se calhar a atingir 2/3 da temperatura que um pneu atinge utilizado em pista. O que é que acontece aqui? O ar que existe dentro do pneu vai dilatar muito mais e vai fazer com que o pneu fique muito mais duro, ou seja, vai criar muito mais pressão no pneu. O pneu muito mais duro vai provocar falta de aderência e isso pode provocar uma queda e não vale a pena arriscar. Por isso, confirmem sempre, quer nos sites, normalmente nestes eventos existe sempre uma área que a organização disponibiliza onde tem alguns mecânicos e que vos podem ajudar com as pressões, suspensões, tudo isso, para que não entrem em pista e corram o risco de ter alguma queda por uma pressão, por exemplo, de pneus demasiado elevada. Bem, aqui também convém referir que, ok, é o meu primeiro track day, não tenho qualquer tipo de material para track day, carnagens, atrelados, seja o que for, e quero ir na minha moto para o evento. Pode ir na vossa moto, mas têm que ter cuidado porque se caírem têm que ter maneira de voltar para casa. Também têm que ter aqui alguma noção que se eu for sozinho de moto para o autódromo, mesmo que abasteça o depósito totalmente à entrada do autódromo, não vou conseguir fazer o evento todo. Para terem ideia, uma 1000 de cilindrada com um ritmo já médio alto gasta cerca de meio litro por volta, portanto 20 minutos, se vocês tiverem um ritmo de 2 minutos por volta, vão fazer 10 voltas. 10 voltas a meio litro por volta serão 5 litros por cada sessão. Ou seja, se fizerem as 8 sessões, basta fazer as contas e ver que um depósito não dá para fazer nem meio track day. Portanto, tem que ter isso em atenção, ou seja, ter como levar gasolina, ter como levar também algumas ferramentas básicas para alguma coisa que possa surgir, evitando assim que fiquem de fora do track day por falta de uma simples chave para apertar um parafuso. Aqui normalmente não se aplica bem, eu normalmente gosto de levar as minhas ferramentas, mas lá está. A organização também tem sempre disponível alguns mecânicos e que vos podem resolver alguns problemas. Mas se preferirem, lá está, podem levar as vossas próprias ferramentas, tornando assim mais prática a resolução de algum problema, porque por vezes esse serviço também não se encontra logo disponível, porque existem outros participantes a utilizá-lo. Penso que assim, muito sucintamente, o básico está falado. Quais é que são os principais organizadores, valores, onde é que se podem inscrever, confirmar datas, alguns cuidados a terem com as motos, aqui algumas dicas também para que possam ter acesso à inscrição mais barata, alguns cuidados com as motos. Bom, penso que tenha falado assim um pouco de tudo. Acho que falei um pouco rápido, mas também não me queria esquecer aqui de alguns pontos e ultimamente o tempo para gravar não tem sido muito, então daí este vídeo também ser assim um pouco à pressa. Portanto, mais uma vez, peço-vos, se ficaram com alguma dúvida, se acham que ficou alguma coisa por falar, deixem nos comentários para que eu depois possa fazer ou um novo vídeo ou responder-vos às questões. Pessoal, portanto, obrigado e fiquem por aí, deixem o vosso like, subscrevam, ativem as notificações, ajudem o canal a crescer.
Uma dica final, independentemente das vossas capacidades de condução de moto no dia a dia, ou seja, na estrada, encarem o vosso primeiro track day ou encarem os track days como algo para levar com muita calma e com muita capacidade de aprendizagem. Não queiram chegar lá e mostrar a todos os vossos amigos e conhecidos ou quem quer que seja que lá esteja que vocês são os melhores e depois correndo o risco de se magoarem. Vão com muita calma, vão aprendendo, vão convivendo com outras pessoas, encarem-no como um dia de divertimento e não como uma corrida ao ego. Essa é a minha última dica e uma das melhores, porque vê-se frequentemente pessoas a chegarem ao autódromo com o ego lá muito em cima, chegam lá como se fossem os donos e senhores da pista. Não façam isso, isso acaba sempre por correr mal. Vão com calma, vão evoluindo, tenham atenção que estão a partilhar a pista com outras pessoas, não se magoem e não coloquem em risco a integridade física dos outros. Acho que isso é o ponto principal, ou seja, todos nos divertirmos a fazer aquilo que gostamos, ou seja, andar de moto, mas sempre em segurança. Por isso, vão, mas vão com cabeça.